Hoje eu vou te ensinar como estudar física, saindo do nível absoluto zero, você sendo uma mula em física, até você chegar no nível de brigar nos vestibulares de mais alta concorrência do país. ITA, IME, PSEX, AFEFOM, Escola Naval, FUVEST, Unicamp, Unesp, qualquer um desses vestibulares, você vai conseguir mandar bem neles se você de fato entender a física. E eu vou te dizer o caminho para você entender bem a física. Se você não me conhece, meu nome é Caio, eu sou professor de física e aluno de graduação aqui no ITA, eu passei no ano de 2021, então vamos lá sem muita enrolação. Cara, a primeira coisa, você não tem como sequer pensar em estudar física se você não domina matemática básica. Eu vou te dizer o porquê, tem vários vídeos no canal que eu falo sobre isso, mas vou te dar um motivo. Cara, não tem cabimento você travar numa questão de física só por não saber matemática. Você não consegue liberar sua mente consciente para trabalhar na questão de física se você ficar travando sempre matemática. Então você tem que dominar a matemática básica. Aliás, eu vou te dar ainda, cara, tem muito conteúdo de graça, assim, de qualidade excelente aqui, de verdade. Eu vou deixar aqui no card um vídeo em que eu falo os assuntos de matemática que você precisa dominar para cada um dos assuntos de física. É assim, mecânica, eu preciso saber o que de matemática, eu falo. Termologia, eu preciso o que? Eu falo. Então tudo isso tá nesse vídeo aqui. Mas vamos lá, como que eu estudo matemática básica? Cara, primeiro, todo mundo vai recomendar a coleção de livros do Fundamentos da Matemática Elementar, que o pessoal chama de FME. É uma coleção de 12 livros, então são muitos livros, não são todos eles que você precisa para matemática básica. Eu diria que talvez para matemática básica, o primeiro, o terceiro, talvez o nono, uma parte do nono, alguma coisa assim. Mas, sendo bem sincero, eu acho essa coleção de livros muito prolixa, ele demora muito falando das mesmas coisas, eu não acho a teoria tão boa assim pro pessoal justificar, eu não curto tanto. Eu usei um pouco. Eu ia mais por aulas, né? É um ponto importante aqui no vídeo. Eu vou falar mais sobre um caminho autodidata, né? É claro que, talvez, se você pegar um cursinho, isso daqui facilite, com certeza, um cursinho especializado no ITA, na FUVEST e tal, mas eu vou por um caminho autodidata, você que não tem tanto dinheiro, talvez, e quer ser amigo dos livros, né? Então, é isso. Você pode seguir pelo FME? Pode. Mas eu tenho uma recomendação melhor, que é esse livro aqui, cara. O livro Matemática Básica, do Vitor Lins. O Vitor é um cara que eu acompanho faz muito tempo no Instagram, ele lançou esse livro, sei lá, ano passado, e eu confio 100% no trabalho desse cara. Eu vou deixar, inclusive, aqui no card, o vídeo em que ele mostra o livro dele por dentro. Eu não tô sendo patrocinado nem nada, é que eu confio no trabalho dele. E qual que é o diferencial que eu acho desse livro? Primeiro, ele aborda toda a matemática básica, mas além disso, todas as questões, inclusive com questões de vestibulares militares, vestibulares de alta concorrência, todas resolvidas. E eu acho que isso é uma das coisas que mais faz diferença no livro. Então, se eu fosse você, eu seguiria pelo caminho de estudar matemática básica pelo livro do Vitor. Além disso, é um livro só. Fundamentos da Matemática Elementar, você teria que comprar, sei lá, 3 para matemática básica e pro resto da matemática ainda mais um monte. O livro do Vitor não, um livro eu recomendo muito. Então, sanada essa dificuldade de matemática básica, a gente pode passar para a física em si. E eu dividi aqui, cara, em algumas partes. Primeira coisa, você vai fazer a sua base. O que é que significa fazer a sua base em física? Significa que você vai dominar os assuntos de física do ensino médio ao nível do ensino médio. Cara, sendo bem sincero, a partir do momento em que você faz a sua base, você já domina o Enem. Cara, se você estuda por esses livros que eu vou falar, o Enem vai ser fichinha pra você. FUVEST, Unicamp, Unesp, todos esses vestibulares paulistas tradicionais e também o Enem, cara, só com a base, mais uma outra coisa que eu vou falar no final que é muito importante, mas a teoria você vai adquirir aqui da base, você consegue dominar. Então assim, se você quiser Unicamp, Unesp, FUVEST, vestibulares paulistas e tal, cara, você vai se concentrar basicamente dessa parte do vídeo aqui pra cima. Então essa daqui é a ideia mais ou menos. Tem também um ponto no final do vídeo que eu vou falar, mas por enquanto, cara, se liga nisso daqui. E tem duas coleções de física que são as melhores para você fazer a base, sem sombra de dúvida alguma. Tem alguns livros de cursinhos, né? Por exemplo, os livros mortais que o pessoal chama do poliedro são livros excelentes também. Se você quiser ir por eles, tudo bem, mas acho que é mais difícil de você encontrar, né? Essas duas coleções são coleções consagradas no mercado. Tem a famosa coleção Tópicos da Física, bem aqui, e tem a famosa coleção do Física Clássica. Cara, escolhe uma e vai por ela. Eu poderia até dizer para você tentar pegar a melhor parte de cada uma, mas você, enquanto é um aluno, supondo que você é uma mula em física, cara, como que você vai saber qual que é a melhor parte? Isso daí é um papel do professor, é muito mais difícil você fazer isso enquanto aluno. Então eu diria assim, não tem muita dor de cabeça em escolher uma delas. Tem gente que fala, não, tem que ser o Tópicos da Física é a melhor.
eu vou na contramão. Eu prefiro o Física Clássica. Eu prefiro a teoria do Física Clássica. Eu acho o livro mais bem estruturado, mais gostoso de ler. Eu prefiro o Física Clássica, por exemplo. Mas eu não julgo ninguém que prefere o Tópicos da Física. Tem gente que fala o seguinte: eu prefiro Tópicos da Física porque ele tem 4 níveis de exercício. No Tópicos da Física ele tem assim, ele tem nível 1, nível 2, nível 3 e o famoso nível para raciocinar um pouco mais. Para raciocinar um pouco mais, sei lá, tô inventando uma sigla aqui. E nesse para raciocinar um pouco mais, cara, ele tem umas questões bem interessantes, talvez até ali pro seu aprofundamento. Mas agora, você não está fazendo a base? O seu objetivo agora não é dominar a física do ensino médio? Se você deixar de fazer, sei lá, 10 questõezinhas um pouco mais aprofundadas, o próprio nome diz, é base. Você não vai perder tanta coisa. Essas questões, elas certamente vão aparecer na sua jornada enquanto estudante, enquanto vestibulando no futuro. Então não tem por que ficar com muita dor de cabeça assim. Juro por Deus, tem gente que acha que pega uma coleção que já tem em casa. Eu tenho a coleção do Física Clássica, mas fulano me disse para eu estudar pelo Tópicos da Física, então eu tenho que comprar uma nova coleção. Não, cara. Vai para que você se adaptar melhor. Se quiser, pega um capítulo de um, capítulo do outro, vê mais ou menos como que é um, como que é outro, e aí escolhe o que você gosta mais. Não tem problema. Mas com isso, são 3 livros cada um, tá? Você vai estudar toda a física do ensino médio. Toda a física é o quê? O que é que eu quero dizer por toda a física? Cara, você vai estudar toda a mecânica no volume 1, que é aquela coisa de movimentos e tudo mais. Termologia, ótica e ondas no volume 2. E eletromagnetismo e física moderna no volume 3. Talvez a parte de física moderna deixe a desejar um pouco, tanto no Tópicos da Física quanto no Física Clássica. Mas como eu te falei, cara, você vai em algum momento se deparar com essas ideias de novo. Então não tem por que você ficar muito fissurado em qual que é o melhor livro. Não, pega o que você gosta mais ou pega o que tiver disponível e come ele, né? Come ele do começo ao fim. Beleza? Cara, fazendo isso daqui, sabendo matemática básica e tendo feito esses livros de base aqui, você já mata qualquer vestibular paulista, qualquer vestibular tradicional, e eu diria que até você consegue mandar bem, talvez, você não passa ainda, mas eu acho que você consegue mandar bem numa primeira fase do ITA, dependendo ali se você fez o último ponto que eu vou falar na aula de hoje. Então, essa daqui é a ideia, isso aqui é muito bom. Tem gente que me pergunta, qual é o melhor tempo para eu fazer esses livros aqui? Pô, você não vai conseguir fazer eles em uma semana, né? Mas depende do tempo que você tem disponível. Se você quiser terminar eles em 6 meses, você consegue. Então 6 meses a 1 ano é um tempo bom, você consegue terminar eles tranquilo. Se você tiver mais tempo, eu diria, pô, faz por mais tempo. Você tem mais tempo para ruminar sobre as informações e tudo mais. Eu diria, se você quiser saber quanto tempo, né? Você pega o tempo que você quer levar, vamos supor 6 meses, 8 meses, e pega o número de capítulos de cada um desses livros e divide o número de capítulos pelo tempo que você quer levar. Assim você vai conseguir entender mais ou menos o quanto que você precisa gastar em cada capítulo, né? Então essa daqui é mais ou menos a ideia. Beleza, agora feita a sua base, você tem que seguir para o aprofundamento. Alguns vestibulares, por exemplo, ITA, IME, AFA, EFON tá muito difícil esses tempos, te requer um aprofundamento especial. FUVEST, ENEM, tem um aprofundamento na FUVEST? Tem, além do ENEM, tem. Mas com os tópicos da física, cara, você consegue mandar bem muito de boa. Agora eu vou focar então mais no público militar e de Olimpíadas. Vamos lá, aprofundamento. Cara, eu vou aprofundamento por área da física que eu acho mais fácil. A parte de mecânica. Mano, a parte de mecânica, as bíblias são esses 2 livros aqui. Os 2 livros do Renato Brito, inclusive eu tenho os 2 aqui, porque eu usei os 2 na minha preparação. Ele discute praticamente toda a mecânica, acho que talvez falte uma parte de estática ou hidrostática, alguma coisa assim, mas cara, você fazendo esses livros aí, você vai chegar no nível de resolver qualquer questão do item mecânica. De boa, eu falo, você vai conseguir. Claro, às vezes vai ter uma questão mais difícil, que você vai travar? Vai, mas comendo esses livros aqui, e um livro com várias resoluções comentadas, você vai se dar bem no ITA, no IME, em qualquer prova de mecânica. A EFON tá puxando bastante na mecânica, né? Então, esse livro aqui, esses 2 livros aqui, eu diria que são a Bíblia, né? É claro, você não precisa fazer todos os exercícios desses livros, especialmente desses aqui de aprofundamento, que são muitos exercícios em um nível muito mais elevado. Entretanto, é interessante que você faça vários exercícios para você ir adquirindo o repertório. Beleza. Aí vamos para outra parte. Ótica, ondas e física moderna, cara, recomendo o Guia Elementar de Física. Eu vou deixar todos os links na descrição, tá? Eu recomendo esses 2 livros aqui, Guia Elementar de Física do professor Cadu. O primeiro vai tratar de oscilações e ondas,
o segundo vai tratar de ótica, e o terceiro, que tá para ser lançado em maio, talvez você esteja assistindo esse vídeo no futuro, né? Então talvez já tenha sido lançado, mas tá para ser lançado o terceiro de Física Moderna, e cara, eu tenho muita confiança, o Cadu foi meu professor, então sou suspeito a falar, mas esse livro de Física Moderna, os outros dois também, mas o de Física Moderna vai ser o melhor livro de Física Moderna a nível de preparação para vestibulares militares do país. E é uma defasagem que se tinha antigamente, porque a parte do Física Clássica, do Tópicos da Física, não tinha a parte de Física Moderna no nível necessário, beleza? Então esses livros aqui, a gente aprofunda essas partes. Agora a gente vai para os patinhos feios. Cara, termologia e eletromagnetismo. Você não tem livros que trabalham explicitamente essas partes. Ah, ponto relevante, esqueci de falar. Tanto os livros do professor Renato Brito quanto os livros do professor Cadu têm teoria. Então, além de você ter os exercícios, muitos resolvidos, você tem a parte teórica. Então é muito bom também. Beleza? Se você, inclusive, fez um ensino médio de qualidade, fez um ensino médio bom, você sabe a física mais ou menos, pode pular essa etapa aqui, mas aí cabe uma reflexão pessoal, né? Mas você pode pular essa etapa aí e ir direto para esses livros aqui que tem a teoria e tal. Se você sentir dificuldade, você volta, né? Mas beleza. Então aqui, infelizmente, cara, não tem um livro que trata só de eletromagnetismo, só de termologia ainda. Quem sabe no futuro eu não escrevo. Mas aqui eu passo para te falar. Cara, nós estamos gravando um curso completo de termologia para o clube de membros aqui do canal. Se liga só, de verdade, cara. Fala sério. Todas as aulas aqui, já temos 3 aulas, mas não são 3 aulas. Cada aula tem 1h30, mais ou menos. Então nós temos 3 assuntos da termologia e isso daqui vai crescendo a cada semana. E toda semana você tem aulas novas com uma lista de exercícios, mas não é qualquer lista não. É uma lista separada por níveis. Então aqui nível 1, por exemplo, questões da OBF primariamente. Nível 2, questões do ITA, OBF também. Aqui OBF, né? Questões do IIT, que já vou falar sobre ele. E nível 3, questões do Moisés mais filtradas. Questões desse livro insano que é Competitive Physics. E mais ainda, cara. Aqui, uma teoria que você não encontra em quase lugar nenhum. Olha isso daqui, associação de barras. Onde que você acha isso? Em quase lugar nenhum, cara. Associação de barras. Aqui a gente faz... Não se assusta com isso, é um aprofundamento. Se você não sabe cálculo, não tem problema nisso daqui. Aqui, corpo negro. Cara, quase ninguém fala sobre corpo negro da maneira que deveria ser. Então, assim... Nós temos esse curso exclusivo para o clube de membros do canal. A ideia é todo mês, ou então sempre que a gente finalizar um curso, a gente começar um outro e vem. Sabe quanto você paga por isso? Quanto que você acha? Eu chutaria aí pelo menos uns R$100 por mês. Pô, aula toda semana com lista de exercícios, grupo de WhatsApp comigo, você deve pagar uns R$100 por mês, né? Não, você paga R$20 sendo membro nível general por mês. R$20 para você ter acesso a tudo isso, não só acesso ao meu contato pessoal no clube de membros, como também as listas de exercício, as aulas e tudo mais. Então, pô, fica a dica aí. Termologia não tem um livro, mas tem essa opção super viável. E o objetivo que eu te falei não é talvez para o cara que não tem tanto dinheiro para pagar um curso e tal, cara, R$20 por mês, isso daqui você não compra uma coxinha por semana. Então fica aí. E o eletromagnetismo, cara, também não tem, e não tem nenhum livro voltado especificamente para o eletromagnetismo. E tem um problema, né, que é justamente esse, não tem material tão bom sobre isso disponível. Entretanto, no futuro, no clube de membros do canal, para os membros de nível general, inclusive gostaria de agradecer aos membros que estão aparecendo aí na tela agora, mas nós vamos ter, eventualmente, curso de todas as partes da física. Então, essa daqui é a ideia, e eu coloquei ainda, cara, aqui, para você que quer ITA, IME, OBF, principalmente, talvez seja interessante você ter algumas noções de cálculo. E eu recomendo, sem medo, esse livro aqui. Cálculo para Entender e Usar, do João Barcelos Neto. É um livro voltado para você que quer justamente fazer o que o título se propõe. Você quer aprender cálculo para usar ele, e não para talvez ter um formalismo muito grande, não. Ele não se preocupa tanto com formalismo. Inclusive, vários exemplos que ele dá nesse livro aqui são exemplos da física. Então aqui tá, essa é a ideia. Beleza? Então aqui, cara, eu diria que se você faz tudo isso daqui pra cima, você chega num nível pra brigar no ITA, no IME, por exemplo. E claro, você estraçalha qualquer outra prova que aparecer na sua frente. Então eu diria que isso daqui, se você segue esses passos, cara, não tem erro, você certamente vai mandar bem no ITA e no IME, por exemplo. Agora existem alguns livros extras que eu queria falar com vocês. Tem esse livro aqui que pouca gente fala sobre eles, que é o Competitive Physics. Esse livro, ele na verdade é voltado para o pessoal das Olimpíadas de Física e ele usa alguns conceitos, ele tem teoria, exercício também, e ele usa alguns conceitos de cálculo e tal, mas são conceitos bem elementares, né?
Então se você já finalizou todo o resto, quer problemas mais desafiadores, cara, esses 2 livros são excelentes. E mais uma vez, torno a dizer, diferencial deles, além da teoria, todos os exercícios resolvidos. E tem algumas coisas que são abordadas nesses livros aqui, são livros em inglês, tá? Então você tem que saber falar inglês, mas algumas coisas são abordadas nesses livros aqui, cara, eu nunca vi nenhum livro brasileiro abordando. Outro livro que eu recomendo é esse daqui, 500 Problemas de Física, do Thiago Felício de Souza. Basicamente, esse livro aqui são 500 problemas de física separados por assunto, são problemas desafiadores, todos com resolução. Então, né, não cabe nem comentar tanto sobre ele, mas é um livro muito bom também. E tem esse livro aqui, cara, Problems in Physics for IIT JEE. O IIT, ele é um Instituto Indiano de Tecnologia. É como se fosse o ITA, só que lá da Índia. Tipo isso, numa comparação esdrúxula e tal. E esse livro, ele não tem teoria, mas ele tem muitos exercícios mesmo, e todos com resolução. Tem alguns problemas, tá? Eu já peguei vários exercícios desse livro que tem uma resolução errada. Mas assim, dá pra você aproveitar. Como tem muitos exercícios, é uma minoria, né? Mas enfim, isso daqui, muito interessante esse livro. Beleza. Agora, opinião polêmica, né? O pessoal costuma falar de Saraiva e Irodov. Cara, esquece o Saraiva. Esquece o Irodov. Esses livros aqui são livros ruins? Não, são livros ótimos. Mas pra você que quer passar no ITA, no IME, na FUVEST nem se fala. Na FUVEST, o que eu tô te falando aqui é você vai matar uma barata com um canhão. Esses livros aqui, cara, eles têm questões muito interessantes. Mas são questões que o pessoal chama de desfocado e tal. E até que aparecem algumas questões disso em simulados de turma ITA. Mas o professor, ele tem uma experiência suficiente para ele conseguir olhar para a questão e perceber, olha, essa questão aqui ela é interessante, eu vou colocar no simulado dos meninos, ou então eu vou colocar na apostila. Então não tem por que você fazer esses livros de capa a capa, só se você quiser se divertir, assim. Se você quiser se divertir, vai fundo, mas são livros mais focados. Aqui eu nem coloquei também, o pessoal, tem gente que fala, cara, tem gente que fala que o Moisés, eu acho que eu não tô com ele aqui, tá no meu guarda-roupa, tem gente que fala que o Moisés no Sensvai é um livro bom para você estudar física pro ITA. Me desculpe, mas um cara que fala isso não sabe o que tá falando. Você estudar física pelo Moisés, cara, é completamente improdutivo. Isso daqui é um livro de ensino superior, não vale a pena, eu nem coloquei aqui. Então pronto, basicamente é isso, cara. Eu te disse o que fazer antes de começar a estudar. Te disse o que fazer para conseguir a base, caso você ainda não tenha. Te disse onde aprofundar, tintim por tintim. Te disse livros extras, caso você seja muito curioso e tenha feito todo o restante, mas tem um ponto bom aqui. Você tem que fazer provas passadas. Não tem jeito, não tem como você passar em qualquer coisa. Quer dizer, claro que tem, né? Acho que eu fui um pouco duro aqui. Mas é muito mais difícil você passar em qualquer coisa se não conhece a prova. Então você tem que fazer provas passadas. E aqui é uma coisa que você tem que ver o tempo que você tem disponível, alguma coisa assim. O que é que eu recomendo? Cara, eu recomendo o seguinte. Você vai fazer de 5 a 10 anos de provas passadas na forma de simulado. Esse número pode variar, mas você que está no primeiro ano estudando e tal, 5 a 10 anos é o suficiente, você faz na forma de simulado. Sei lá, por exemplo, agora é 2025, você faz as provas de 2015 até 2024, todas na forma de simulado, contando o tempo e tudo mais, beleza. Ou então 5, depende do tempo que você tem disponível. Mas todo o resto, o restante das provas, você faz na forma de listas de exercício. Então você não precisa marcar tempo e tal, mas pega a prova, vai fazendo como lista de exercício, não precisa fazer em tempo corrido, faz, sei lá, 30 minutinhos, 1 hora num dia, aí depois continua, não precisa fazer tudo também, mas é importante que você tenha essas duas experiências aqui, beleza? Moçada, então com isso eu termino esse vídeo e eu te dei o passo a passo para você sair do zero e chegar até o infinito estudando por livros, tá? Você pode contratar um cursinho? Claro que pode. Aqui eu tô falando por livros. Inclusive, falando em curso, se você quiser ser membro general do canal, você tem acesso toda semana a aulas exclusivas com lista de exercício e contato pessoal comigo pelo WhatsApp. Então, sinta-se à vontade para se tornar membro general por menos que uma coxinha por mês. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade para deixar nos comentários. Valeu, fui!